Está sendo discutido no Congresso Nacional, com a anuência de alguns parlamentares, meio sorrateiramente, de vários partidos políticos, uma anistia ao Caixa 2 das campanhas. Isso é absolutamente inaceitável nesse momento que o país está vivendo. Não dá para aceitar isso. Não daria para aceitar nem nesse momento, nem depois dele. Mas quanto mais no momento que nós estamos discutindo uma limpeza desse país, uma limpeza moral desse país, não dá para aceitar isso. As pessoas de bem desse parlamento, dos diversos partidos, não podem aceitar que essa proposta de se anistiar o Caixa 2 progrida nesse parlamento. Isso vai contra absolutamente tudo que as ruas estão dizendo hoje. Isso é um tapa na cara do cidadão honesto desse país. Mas quero também, senhor presidente, falar de uma outra proposta. Aí uma proposta que eu defendi na minha primeira semana como senador nessa casa, fiz um pronunciamento e uma fala para defender essa proposta, que é a do fim do foro privilegiado. Todos os brasileiros devem ser iguais e ter tratamento igual perante a lei, perante a nossa legislação. Quero aqui, já fiz em diversas outras oportunidades, mas quero aqui apoiar o projeto do senador Álvaro Dias, que acaba com o foro privilegiado e que está pautado na CCJ. Quero apoiar o relatório feito pelo senador Randolph Rodrigues, de acabar com toda espécie de foro privilegiado. Todos os brasileiros têm que ser iguais e ter tratamento igual. Penso que essa casa, ao adotar essa medida, que é justa, que é correta, estaria em consonância com o desejo de quem ela representa, que é a população brasileira. E quero aqui fazer um registro a um jornal aqui da minha cidade, aqui do Distrito Federal, o Correio Brasiliense, que tem feito uma campanha absolutamente correta e justa, favorável ao fim dessa excrescência que é o foro privilegiado. Quero aqui parabenizar o jornal e a diretora de redação, a jornalista Ana Dubê, por fazer essa campanha e por utilizar o jornal como instrumento de mobilização da sociedade para esse tema que é tão importante para a população. O foro privilegiado hoje, ele não passa de fermento e instrumento da impunidade. Ele lota de processos o Supremo Tribunal Federal e aí os processos não são votados. E aí não se vota. E aí nós temos a impunidade que nós temos hoje nesse país. O jornal Correio Brasiliense já foi protagonista de outras campanhas, como a Paz no Trânsito, uma ideia, na época, conduzida pelo nosso colega senador Cristóvão Buarque, na época governador do Distrito Federal, e que fez Brasília ser exemplo para o resto do Brasil, com todo mundo parando na faixa de pedestre, para que, educadamente, civilizadamente, um pedestre
pisava na faixa e o carro parava e Brasília virou exemplo para o Brasil. E na campanha pelo fim dos salários extras. Eu, quando me elegi deputado distrital, a minha primeira medida foi abrir mão dos salários extras, dentre outras coisas que abri mão, e apresentar um projeto para acabar com os chamados 14º, 15º salários dos parlamentares, que existia no Brasil desde 1938 e que ninguém falava sobre. Eu apresentei o projeto para acabar e dei o exemplo no meu primeiro dia do mandato, abrindo mão desses salários extras. E o jornal Correio Brasiliense cumpriu um excelente papel, um importante papel, fazendo uma série de reportagens e mobilizando a população na luta pelo fim dos salários extras. E agora está conduzindo essa campanha pelo fim do foro privilegiado. Algo muito importante para que nós tenhamos uma igualdade verdadeira nesse país. Por que o foro privilegiado? Muitos dizem assim, a Suprema Corte norte-americana, o Brasil segue o exemplo da Suprema Corte norte-americana. Lá também os ministros são escolhidos com indicação política da presidência. Eu tenho um projeto aqui que cria concurso público e com mandato de 5 anos, que acaba com a vitaliciedade, para passar a ser um serviço e não uma profissão. Os cargos de ministros de Tribunal Superior, ministro e conselheiro de Tribunal de Contas, para acabar com as influências político-partidárias, para que nós tenhamos cortes totalmente isentas de influências político-partidárias. Agora, a Suprema Corte norte-americana, ela não julga parlamentares, ela não é um tribunal penal. A Suprema Corte brasileira é. E aí engarrafa o processo lá. E é ruim, tanto para o culpado quanto para aquele que é inocente. Porque os que são culpados não pagam por ter lesado o contribuinte brasileiro, e os que são inocentes ficam com uma espada na garganta durante anos, porque os seus processos não são julgados. Então, isso não é justo. Então, quero fazer aqui um apelo, reconhecendo o valor da luta que o jornal Correio Brasiliense tem feito, reconhecendo a importância do tema, relembrando que na minha primeira semana aqui como senador, falei e me pronunciei pela extinção do foro privilegiado, e lembrando a todos que está na pauta da CCJ, dessa casa, o projeto que acaba com o foro privilegiado. Penso que essa seria uma bela atitude desse parlamento, em sintonia com o desejo das ruas, com o desejo da opinião pública nacional. Essa casa que representa a opinião pública nacional, todos que estão aqui foram eleitos, goste-se ou não goste-se dos que estão aqui, todos foram eleitos. Então, essa casa daria uma boa mensagem para a opinião pública nacional ao aprovar essa PEC do fim do foro privilegiado. Assim como houve a vitória nos salários extras, que terminaram, ficaram até 2 no início da legislatura, no final da legislatura, mas acabou o 14º e o 15º que se tinha. Nós podemos avançar, e vamos avançar com as pessoas de bem não se omitindo, e com as pessoas de bem se unindo, independente de partido político, independente de filiação partidária, para que a gente construa um Brasil mais justo, e um Brasil mais justo não pode ser um Brasil com impunidade. Muito obrigado.